Olá a todos, mais um encontro semanal com Jesus. Do Centro Espírita Lar do Amor, eu desejo a todos um encontro fraterno, de harmonia, de equilíbrio e de paz. O Evangelho no Lar ele pode ser feito individualmente ou acompanhado de amigos ou familiares. Preferencialmente, ele deve ser escolhido para fazer uma vez por semana, definindo o mesmo horário, o mesmo dia, porque a espiritualidade é muito organizada, muito disciplinada. E o ideal é que você mantenha essa sintonia, porque nesse momento em que você faz o Evangelho no Lar, espíritos amigos se fazem presentes, seu anjo da guarda, seus guias. Então, o ideal é que você mantenha a disciplina e a regularidade desse momento tão harmonioso da semana. Não deixe de colocar uma garrafinha ou um copo de água para fluidificar. Nesse momento, eu vou ler um trechinho do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, e depois eu vou ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos, especificamente o item a indulgência. A mensagem 176. Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento. Ame a todos indistintamente e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Eu abri aleatoriamente e vocês vão ver que esse item que eu acabei de ler tem muita relação com o estudo dessa noite. A indulgência do capítulo 10, como eu havia dito anteriormente. Item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce, fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha cuidado de nos atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes gelados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, vistos que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos.
Lembrai-vos que de vós que clamais em altas vozes, anátema terás, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que a rigor desanima, afasta, irrita. José, Espírito Protetor, Bordel, 1863. Item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos que nos ofenderam. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorai por vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixarei no nada. Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria a exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidir neles, e a forças que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedires fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a com Ele, como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta, como Ele. Carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, Bispo de Bordel, 1862. Item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que
que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que vos incomoda, sem atentardes da trave que os vossos olhos vos cegam, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é modéstia e humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem, esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas as suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelhas vivas da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito das salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Dufetre, Bispo de Nevers, Bordel. Esse texto do Evangelho ele é muito interessante porque ele vem de uma forma, o início, a indulgência, ele vem de uma forma dura, falando de uma forma assim que você deve ser indulgente, generoso e caridoso com o próximo e muito duro consigo, para você ficar muito atento a você em relação ao próximo. E quase que nos convida a refletir sobre a nossa postura errada, que quando a gente se auto-perdoa, e fala mal dos outros, e persegue os outros, e acha que o outro é que está errado, que o outro é que fez isso, o outro que fez aquilo, e não faz o exercício do auto-julgamento, E eu lendo, estudando um pouquinho antes, assim, a gente sabe que Jesus é Deus Todo-Poderoso, Jesus, seu enviado. Eles nos ensinaram a generosidade com todos. Então, aqui no final, quando esse Espírito diz, ele diz assim, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Então, eu acho que o melhor desses 3 itens, do trecho a indulgência, é quando ele diz aqui no final, esse Espírito que manda essa mensagem, assim, é extremamente importante, relevante para nós espíritas, que a gente que a gente se policie mesmo para não ser agressivo com o outro, pensar mal, falar mal. A gente tá sempre pronto a fazer uma fofoquinha, a dizer que o vizinho está errado, que o irmão está errado, que a mãe errou, que o pai errou, que o filho, que o colega de trabalho, e a gente não faz o exercício de assim, aonde eu errei, aonde eu estou errando. Para quê?
para a gente fazer o exercício de perdoar todas essas pessoas que nos cercam e nos levam à irritação, à desavença, à desarmonia no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade como um todo. E, fundamentalmente, quando é que a gente para se auto-perdoar? Para dizer assim, por que eu estou com tanta raiva dessa pessoa? Ela errou? Ah, peraí, deixa eu ver onde que ela errou. Ela errou aqui e aqui. Certamente errou aqui e aqui. Tem certeza? Ou será que ela foi levada por uma ação minha? Onde foi que eu errei? Né? E perdoar tanto a ela quanto a você. Aí você vai dizer assim, nossa, mas a Vânia, o que ele está falando é a Vânia Benwolf, né? Você vai dizer, a Vânia está muito boazinha. Muito boazinha mesmo. Quando a gente grava um evangelho, né, para os nossos companheiros do Lar do Amor, quando a gente para junto com vocês refletir sobre isso, né? E a gente consegue. Quase sempre a gente erra, né? Quase sempre a gente não consegue, né? Não falar mal de uma pessoa, não falar mal de alguém que nos está incomodando. E não importa em que posto, em que patamar ela está ocupando na sua vida terrena, né? O importante é você estar atento a essa reflexão, né? Perdoar ao próximo como a ti mesmo, né? Seja caridoso, né, com os outros e seja caridoso com você. Essa é a mensagem mais importante que eu acho que a indulgência deixa para nós. Eu agradeço a Deus, Jesus Todo-Poderoso, por esse momento, que Ele possa nos embalar nesse momento de reflexão, nos dar seu colo, que Ele acalme nossos corações nesses momentos de incerteza, de insegurança, pessoais ou humanitários. Jesus amigo, nos conceda a graça da reflexão, do momento em que a gente para e se pergunta, onde foi que eu errei? E nos dá a capacidade de voltar atrás e de perdoar o nosso irmão e de perdoar a nós mesmos. Muito obrigada, Senhor, por essa doutrina tão esclarecedora, tão amorosa, tão caridosa. Que a paz de Deus esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.